Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje é dia de mensagem da semana aqui no canal. Lembrando que essa mensagem ela é realizada de forma intuitiva com auxílio de cartas de tarô e ela é uma mensagem geral, ou seja, ela pode ressoar com você ou não. Antes da gente começar, dois recadinhos iniciais. O primeiro, peço para se inscreverem aqui no canal para vocês continuarem recebendo o conteúdo aqui pelo YouTube. E também curtam esse vídeo e compartilhem com quem também pode fazer sentido. O segundo recado é que nessa semana, na sexta-feira, dia 13, eu vou iniciar uma semana de Reiki. Então vai ser o terceiro ciclo de Reiki aqui do canal, para vocês participarem e elevarem a sua energia, aproveitando já o feriado. Vamos lá então. A primeira carta da mensagem dessa semana é o Sete de Espadas. E como vocês podem ver, ele está tendo dificuldade de carregar tudo que ele tem para levar. Então é uma carta que a gente tem que entender que se está difícil de carregar, a gente precisa ou deixar para trás ou criar alguma estratégia para melhorar ou otimizar a nossa tarefa. Então essa carta ela fala sobre estratégia, sobre até guardar ou pensar, planejar essa ideia de forma sigilosa, para não dizer secreta, né? Mas assim, manter essa ideia para você, para daí ir construindo ela gradativamente, para não expor essa ideia para outras pessoas e acabar se desmotivando ou até sendo enganado. A segunda carta é a carta da estrela. E ela fala pra gente manter a esperança viva, porque o universo ele está conspirando ao nosso favor. Então é uma carta que fala muito sobre intuição, espiritualidade, confiar e principalmente entender o seu propósito. Então é para renovar as esperanças mesmo. Então novamente vamos mexer na nossa estratégia para a gente conseguir melhorar o nosso caminho, porque a espiritualidade está a nosso favor. A terceira carta é o 4 de paus. E essa carta diz para a gente celebrar as conquistas que a gente já fez até agora, olhar para elas com carinho e principalmente celebrar com quem a gente ama, com as pessoas ao nosso redor que talvez nos incentivaram, participaram dessa conquista de forma mais intensa ou de forma mais sutil, mas que fizeram a diferença para a gente chegar até o momento que a gente está agora. Então, é uma carta que fala muito sobre conclusão. Então, quando a gente finaliza algum ciclo, finaliza algum processo, a gente celebra, né? Então, fala sobre conclusão, pode ser uma conclusão de um processo emocional, pode ser uma questão no trabalho, relacionamento, até, não estou dizendo que vai terminar o relacionamento, mas pode ser que você resolva alguma coisa no seu relacionamento ou resolva em você e consiga iniciar um relacionamento amoroso, familiar, com algum amigo, enfim. Vai do que você está sentindo no momento. Então essa é uma carta muito de harmonia, de conclusão, de estabilidade. A próxima carta é o julgamento. E ela fala para a gente refletir sobre as nossas ações e principalmente aprender com elas. Então, é um momento de refletir para a gente conseguir se libertar de algumas amarras, pode ser até de algumas crenças limitantes, e a gente também reavaliar, né? Pensando na nossa estratégia aqui, reavaliar para a gente seguir o nosso propósito ou o caminho que a gente tem escolhido seguir. A justiça também caiu para a gente e fala para a gente entender que a verdadeira força ela tá na coragem e no autocontrole, de certa forma. Então, quando a gente consegue equilibrar esse sentimento, a gente vai justamente entender verdades, sejam elas duras ou não,
e vai saber equilibrar o que é certo e o que é errado, entre aspas, porque isso é subjetivo, muitas vezes. Então, a gente vai entender muito sobre responsabilidade, sobre objetividade e principalmente sobre essa questão do que pesa estar certo e o que pesa estar errado para o nosso ser e não a opinião da pessoa ao nosso redor, né? Então, entender o que é a verdade para si, porque nem toda verdade para o outro é a nossa verdade. A próxima carta é o 9 de copas. E os nossos desejos, eles estão se realizando. Então, pode ser em função dessa conclusão, pode ser que essa celebração também seja dos nossos desejos. E, principalmente, confiar na abundância, seja ela financeira, sentimental, enfim, a abundância é tudo de bom, é de tudo. Então, a gente vai ter muita satisfação, realização de desejos, vai estar se sentindo grato e abençoado nesse processo. A próxima carta é o Rei de Copas, e ela diz pra gente dominar as emoções e usar a sabedoria emocional para liderar. Então, a gente vai ter maturidade essa semana, ou melhor, talvez conquiste a maturidade em alguns assuntos para entender de que forma a gente pode equilibrar. Então, novamente, mais uma carta de equilíbrio, assim como a justiça e assim como mudança de estratégia. Então, toda a leitura ela está se complementando. O 8 de ouros, falando sobre o nosso trabalho, que vai ser árduo, mas completamente recompensado. Oh, meu Deus, eu embaralhando as palavras já. Então, continue trabalhando no que você sente que é o certo, continue mantendo os seus esforços com foco, com prazer, porque quando a gente tem prazer no que a gente faz, a gente... aquela legítima frase, faça o que você gosta, não trabalhará nenhum dia na sua vida, mais ou menos isso. Então, com o prazer no nosso trabalho, a gente vai conseguir alcançar a abundância que tanto a gente precisa para o nosso dia a dia, seja ela de felicidade ou seja ela de dinheiro. A próxima carta e última é o 6 de copas, e ela diz pra gente refletir sobre o passado com carinho, mas lembrar que a gente precisa viver no presente. Então é uma carta que ela traz muito afeto, muitas memórias boas, mas também traz uma certa simplicidade e alegria. Então, aquele sentimento simples, o amor ao próximo, a nostalgia de como era bom nos tempos antigos, essa sensação de bem-estar que a gente vai ter. Então, essa semana a gente vai precisar mudar talvez algumas estratégias, mas o universo vai estar a nosso favor e vai garantir que isso vai ser muito abundante. Talvez a gente vai ter que lidar com algumas verdades, entender qual é realmente a nossa verdade, mas que isso vai nos trazer a maturidade emocional e entender que a simplicidade é muito mais importante, a alegria é muito mais importante do que realmente agradar os outros. Então, essa é a mensagem da semana. Espero que tenha ressoado com vocês. Se fez sentido, comente aqui embaixo. E não se esqueçam, a partir de sexta-feira estaremos iniciando mais um ciclo de Reiki. Até!